Vamos então abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 37, versículos 2 a 4. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco na história desse jovem chamado José. E, assim, é interessante que esse texto começa falando que essa é a história da família de Jacó. E aí vai contar a história da família de Jacó e vai contar a partir de José. Então a gente vai ver que na família de Jacó, dos filhos de Jacó, né, o filho que mais se destaca, né, é o José. O José foi de um grande diferencial nessa família. E agora a gente vai ver, né, alguns motivos do porquê José do Egito. Quem já ouviu, quem já viu um desenho animado, quem já teve novela da Record do José? Já? Pois é, muito daquilo ali você pode ignorar, tudo é errado. Não tem nada na Bíblia. Mas vamos então à Bíblia. Nós vamos ver nesse texto, né, iniciando por esse texto, que o José, quando ele tinha 17 anos, ele ajudava os irmãos dele, né, no pastoreamento do rebanho. E aí ele ajudava os filhos da Zilpa, da Bila e da Zilpa. Quem está na escola bíblica dominical sabe quem é Zilpa e Bila, não sabe? Venha para a escola bíblica dominical. Toda segunda-feira, dominical não, segundal. Toda segunda-feira, 7 horas da noite. Gente, escola bíblica dominical. Sabe há quantos anos estamos vendo numa escola bíblica dominical? Uns 50 anos. Estou brincando. Eu ainda faço 50 anos esse ano. Mas assim, olha só o que é um hábito construído na infância. Eu me converti, eu tinha 11 para 12 anos e eu ia para a escola bíblica dominical, né, todos os domingos, 9 horas da manhã. A gente acordava todo dia para ir para a escola cedo e não achava ruim acordar no domingo também cedo para ir para a escola bíblica, porque era muito bom. E aí hoje, se a gente disser assim, irmãos, vamos fazer a escola bíblica dominical, domingo de manhã, é estiado para todo canto, né? Mas 2016 a gente fez, em 2016, a escola bíblica dominical. Só que agora nós temos a escola bíblica secundal. Segunda-feira, 19 horas, a gente aprende muito da palavra de Deus, a gente participa, a gente se envolve, né, no estudo e a gente aprende muito os detalhes. Mas, enfim, o José, ele ajudava os irmãos dele, só que o José, ele fazia uma coisa que não era muito legal, que nem o irmão gosta, que era dedurar o que os irmãos dele faziam de errado. Né? A Bíblia diz que ele contava a má fama deles para o pai. E aí ele já tinha uma antipatia dos irmãos por causa disso. Mas essa antipatia, na verdade, só era aumentada por causa dessa procedência de José. Porque, na verdade, José já não era bem quisto pelos irmãos, porque o José era o preferido do papai. Foi o filho que nasceu na sua velhice, de acordo com o texto, por isso ele o amava mais. Mas, né, nas entrelinhas, nós sabemos que ele era o filho da mulher que Jacó amava. Então, por isso, ele já nasceu sendo mais querido de todos. Porque ele era o filho da mulher que Jacó realmente amava. E aí, esse texto que nós lemos, né, termina dizendo que o pai dele, os irmãos dele, não falavam com ele amigavelmente. Gente, quando não tem briga entre os irmãos, a relação entre os irmãos já é meio complicada, né? Não tem nenhuma
tem nenhuma intriga, não tem nenhum motivo aparente, os irmãos já brigam de graça. Aí esses aqui que estão cheios de motivo, quem conhece a história sabe o que foi que eles fizeram com José. Mas a gente vai dar uma passeada aqui na vida de José e vamos tirar algumas lições da vida de José. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Lições na vida de José. E a partir desse momento aqui, aconteceu um dia que os seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas, né, e se distanciaram, e o Jacó manda o seu filho José ir atrás, saber notícia, como é que estão as coisas, tá? Onde é que está esse povo, se ainda está vivo. E aí José se perde pelo caminho, procura lá, pede informação, acha um homem que sabia exatamente para onde esses irmãos tinham ido e dão uma direção, foram para tal lado. E aí ele segue o caminho. E ainda tem um detalhe que o José tinha, só ele tinha uma túnica longa que o pai dele tinha dado para ele. Então ele era realmente o querido do papai. E ele não fazia nenhuma questão de ser humilde por causa disso. Ele não fazia. E o Jacó, imprudentemente, não fazia questão de esconder isso de nenhum dos outros filhos, porque ele presenteava José, né, de uma forma diferente. E aí, quando os irmãos dele viram de longe aquela túnica, disseram, é José. É aquele queridinho do papai. Só que, antes desse dia, eu pulei essa parte, aconteceu que José teve um sonho. Então lá, José dormiu e tem um sonho. E aí, o que ele faz no dia seguinte? Conta o sonho para os irmãos dele. Como é que era o sonho? A gente estava colhendo trigo, aí a gente juntou nossos feixes. Aí o meu feixe se levantou, se ergueu. E os feixes de vocês tudinho se prostraram diante do meu. Foi só assim o sonho. Aí eles então quer dizer que você está supondo que você vai reinar sobre nós. É isso. Rapaz, como diriam, né, entendedores, ele conta o sonho aí, desperta ainda mais a ira dos irmãozinhos, né? E aí o que acontece? Quando ele vem lá longe, que os irmãos veem José, eles dizem lá no versículo 19, do capítulo 37. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Foi isso que os irmãos de José pensaram e planejaram quando viram essa oportunidade. E aí o primeiro ponto da nossa palavra, a primeira lição da vida de José, que nós vamos meditar, né, nessa noite, adversidades são necessárias. A primeira lição é essa. Adversidades são necessárias. Por que será que José precisava passar pelo que ele passou? Porque, na verdade, o que aconteceu foi, eles planejaram, vamos matá-lo e vamos jogá-lo num desses poços. A gente pega essa roupinha dele, suja de sangue, entrega para o nosso pai e diz, ele morreu, uma fera do campo que matou ele, e nós só achamos a roupa toda suja de sangue. Só que esse plano não se concretiza exatamente dessa forma. Mas era essa a ideia do diabo. Era essa a ideia que o cão, o cabrude, aquele inimigo das nossas almas, botou na cabecinha dos irmãos de José. Vamos matar ele. Porque a Bíblia já diz, lá em João, o diabo, ele vem ensinar para... Bora lá, todo mundo bem bonito. Para... Depois do para, certo? Para destruir. Lindo. Então, irmãos, é essa a ideia do nosso inimigo.
E aí ele colocou esse pensamento. Vamos matar. Vamos matar, que aí eu quero ver onde é que vai dar esse sonho dele. Ele não sonhou, ele não acha que vai ser o reizão que vai... Eu quero ver depois de morto. Eu quero ver ele morto, ele na sobrenome. Eu quero ver. O cearense assim, vai sonhar no inferno. Vai sonhar no inferno, né? E aí, eles... Foi esse o plano que o diabo colocou na mente deles. Irmãos, mas Deus tinha planos para José. Amém. Deus tem planos para você. Deus tem planos para nós. Deus podia dar o livramento total na vida de José. Mas Deus aproveitou aquela ocasião para fazer com que José crescesse. Porque aquele menino de 17 anos, ele era apenas um garoto mimado. Ele era apenas um menino fuxiqueiro e herdeiro, que era privilegiado pelo seu pai e snob. Porque ele não precisava estar contando também para os irmãos o sonho que era daquele jeito e eu vou reinar sobre vocês. Ele não precisava. Né? E aí, Deus transforma aquela situação e lá vem de lá para cá uma caravana de midianitas. Midianitas são comerciantes. Lá vem eles trazendo especiarias, não sei o que mais. Cadeira de balanço, panela. Exato. E aí, aqueles puffzinhos, né? Todo mundo. Coxa, rede. Lá vem os midianitas, o camelô. Aí, os irmãos de José falam assim: quer saber de uma coisa? A gente não vai ganhar nada se matar eles. Vamos vender eles, que a gente ainda lucra, né? E já se livra desse sonhador. E aí Deus usa exatamente essa ocasião para trazer uma adversidade na vida de José que vai levá-lo a um nível de maturidade e vai levá-lo ao lugar onde Deus vai executar o sonho dele na vida de José. Irmãos, esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Não importa o que o diabo planeje. Não importa as armas que ele tenha. Não importa a situação, quão difícil ela pareça. O nosso Deus tem planos para nós. Tem propósitos para nós. E ele vai guiar todas essas situações para nos levar à maturidade e nos levar ao lugar onde o plano dele é executado. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, irmãos, o que acontece? Eles colocam apenas José no buraco, né? Até os midianitas chegarem. E aí, assim, eu, enquanto meditava, né, sobre esse texto, eu pensava assim: o que esse buraco simboliza? Esse buraco onde colocaram José, onde José estava ali, simboliza na nossa vida. Esse buraco, eu creio que nesse momento José se sentiu assim injustiçado. Ele se sentiu talvez decepcionado com os irmãos. Talvez ele se sentiu abandonado, né? E assim, eu acredito que todos nós passamos em algum momento da nossa vida que a gente se sente assim. E no seio da nossa família são onde mais essas situações acontecem. São as pessoas que a gente mais ama que mais nos decepciona. As pessoas que são mais próximas de nós que a gente mais se entristece com elas. Não é verdade? E muitas vezes o que o inimigo planeja é colocar no coração de uma criança um trauma, uma decepção, uma frustração tão grande como a família, de mudar completamente o rumo de uma criança, de um futuro adulto. As artimanhas do inimigo são essas, né? E infelizmente pessoas são usadas para nos colocar muitas vezes dentro desses buracos. Só que o Senhor, Ele é um Deus que provê o livramento, Ele é um Deus que provê o escape. E, infelizmente,
A maioria de nós vai ter uma história triste para contar. Alguma coisa que aconteceu na infância, aconteceu na família, um trauma que aconteceu na escola. Hoje em dia é um bullying, né? Uma situação de humilhação, uma situação que nos levou a pensar, estou nesse buraco, não vou sair daqui. E o pior é que muitas pessoas passam anos e anos de suas vidas dentro desses buracos. Desse buraco de insatisfação, desse buraco de desprezo, desse buraco não sou amado, porque ainda não deixou que a mão de Deus alcançasse nesse lugar, o tirasse desse lugar de abandono, de tristeza, de decepção. E eu queria, assim, ministrar o teu coração nessa noite. Que se você, por acaso, quando eu falo disso, você se lembra de alguma ocasião que te traz tristeza, traz uma dor ainda, né, de algo que aconteceu na tua vida, e você se sente assim, abandonado, você possa deixar o Senhor te alcançar nessa noite. Que você possa deixar o Senhor te levar ao lugar de cura, ao lugar onde Ele realmente quer te colocar. Amém? Amém. Não vai ser uma história fácil, porque não foi para José. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, podem dar uma procuradinha. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso, vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Nesse texto, o apóstolo Pedro ele está falando que ainda que por um pouco de tempo, vocês vão ser entristecidos por todo tipo de provação. Vocês precisam passar por todo tipo de provação. E aí ele vai dizer o propósito da provação. Ele diz, isso acontece, as provações elas acontecem, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo esse ouro sendo refinado pelo fogo. Irmãos, ele faz aqui uma comparação. A nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro. O ouro precisa passar pelo fogo para ser refinado. Nós também precisamos passar pelo fogo da provação para sermos refinados e sermos aperfeiçoados. E nos tornarmos termos uma fé ainda mais preciosa do que o ouro. Amém? Amém. E essa fé, né, genuína, resultará em quê? Em louvor, glória e honra a Jesus Cristo. Amém? Amém? A gente, às vezes, espera assim, essa fé vai resultar em louvor, glória para mim. Né? De acordo com aquela música, né? O sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Vai, como é que é? Quando estiver na bênção, vai se arrepender. Não é glória para mim. O propósito da fé, o propósito de nada na nossa vida é glória para nós. É louvor, glória e honra para quem? Para Jesus. Amém? Amém. A segunda lição que nós aprendemos na vida de José é: estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Quando aquela caravana passa e eles vendem José para aqueles midianitas, no capítulo 39, no versículo 1, diz assim, de Gênesis, não precisa ler. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que eu tinha levado para lá. Irmãos, muitas vezes na Bíblia, o Egito ele vai ser comparado ao mundo. Amém? Então, é um simbolismo do mundo. E aí, o que acontece aqui? José é levado para o Egito. Muitas vezes na nossa vida a gente vai ser conduzido para o mundo. A gente
Ainda porque a Bíblia diz que nós estamos aqui, mas nós somos o quê? Peregrinos nessa terra. Né? Em 1 Pedro diz, né, que somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Amém? Amém. Mas a gente não pode viver como se nós fôssemos daqui. A gente não pode ter os mesmos interesses do mundo. A gente não pode andar na mesma correnteza que o mundo anda. E aí a gente vai ver na vida de José que ele chega lá na casa de Potifar, Deus o abençoa ali. Só que todo mundo conhece a história. A mulher de Potifar vai e se interessa pelo José. Gente, tanta gente para aquela mulher querer, a mulher vai querer o José. Tanta coisa que o pobre José já tinha passado. Gente, a pessoa foi vendida pelos irmãos. Aí a mulher vai e se interessa pelo José. Só que José tinha a consciência. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a isso aqui. Ele diz assim para a mulher, ninguém, no versículo 9 do capítulo 39, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aí no versículo 10, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitar ficar perto dela. Eu achei muito interessante, porque ele não só disse não para ela, mas José corria dela. A mulher está lá. Vixe, olha o prato lá. Eita, a mulher está na cozinha. Vou dar a volta, eu vou para a sala. Irmãos, por que a gente cai? Porque a gente vê o pecado, a tentação, bem pertinho aqui. Assim, eu não vou ceder. Eu não vou cair. Está na beira. Está na beira, assim. Não, mas eu não vou cair. É só um descuido. É só um ventinho. É só um olhou para o outro lado. Já caiu. Só que José não se deixava nem correr o risco. Ele evitava ficar perto da mulher. Evita ficar perto do que te faz pecar. É um site pornográfico que te faz pecar? Evita ficar em algum lugar sozinho, navegando sozinho na internet. Evita. Olhar para a mulher do outro e desejar a mulher do outro. Evita, fecha os olhos. Vira a cara para o outro lado. Porque tem uma mulher bonita por aí, gente. Eu não sei o que essa mulher faz. Que tem uma mulher bonita. Até eu olho assim e digo, rapaz, mulher bonita, né? Mas aí, a gente vai ficar olhando. Mamãe, vamos ficar olhando. E assim, eita, é bonita, né? E já vira para o outro lado. Não precisa a mulher estar do lado, não. Não precisa a namorada estar do lado beliscando, não. Não precisa, gente. A gente estava lembrando nessa semana que caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Reputação são as coisas que a gente faz quando os outros estão vendo. A gente constrói a nossa reputação. Mas o caráter é construído pelas coisas que a gente faz quando não tem ninguém olhando. Mas tem um olhando. Deus está sempre nos vendo. Então, irmãos, o que acontece? O José, ele nunca esqueceu da identidade dele. Ele diz para essa mulher, acima de qualquer coisa, eu não vou pecar contra o meu Deus. Acima de qualquer coisa, eu não vou pecar contra o meu Senhor, que era o Senhor dele, o esposo dela, mas não vou pecar contra o meu Deus. Ele tinha esse princípio arraigado nele. E às vezes, irmãos, o mundo, ele nos atrai, não é somente com essas coisas erradas que a gente está mencionando aqui. O mundo, ele nos atrai, às vezes, com coisas bonitas, boas.
promessas de prosperidade, promessas de uma vida melhor, promessas de um bom relacionamento, promessas de amizades que trazem muita alegria. Às vezes, o mundo nos atrai com coisas que são lícitas, que são boas aparentemente. Mas é interessante a gente saber da nossa identidade, saber de quem nós somos filhos e saber a quem a gente deve obediência. E não agir por nós mesmos, não agir por nossos próprios olhos. Com relação, à oportunidade de trabalho, o pastor conta muito o exemplo de um casal que tinha aqui na igreja, que eles estavam aqui em Limoeiro passando algumas dificuldades, o esposo era formado numa área para a qual teve concurso lá na Baixa da Égua. Independência. No outro lado do estado. Alguém aqui sabe onde fica Independência? Você sabe onde fica Independência? É para lá de onde você morava? É um pouquinho antes ainda. O Humberto e Deliane moravam para lá da Independência. Foi mandado para lá. E aí, irmãos, o que acontece? Ele vai, faz o concurso lá e vai embora. Irmãos, eles eram tão atuantes na igreja, as coisas tão atuantes na igreja. E aí, o que aconteceu? Não sei o que. Tempestade, o diabo fez dentro da casa desses dois. Que eles se separaram, que eles se desviaram, que eles estão perdidos lá no mundo. Muitas vezes, e não muitas vezes, mas todas as vezes, a gente precisa consultar o Senhor. Mesmo que pareça bom, mesmo que pareça uma ótima proposta, mesmo que pareça que aquilo ali é a saída. Não, eu vou perguntar para Deus. Porque os meus olhos, eles são enganosos. Tiago, no capítulo 4, no versículo 14, eu quero que vocês vão lá em Tiago. Diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, amanhã eu me acordo viva. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou trabalhar como eu faço toda segunda-feira. Se o Senhor quiser. Nós não temos poder nem sobre a nossa própria vida, nem sobre o próprio minuto, o próprio segundo, próximo segundo. O que é que a gente vai fazer, se vai estar vivo ou não. Então, nós precisamos aprender a depender do Senhor. A terceira lição que nós aprendemos com José é: não queira seguir o sonho do outro. Aconteceu, irmãos, que quando José não quis aquela mulher, aquela mulher, a mulher, não vou ter ele, pois ninguém vai ter. Acusou ele falsamente. E aí o José foi preso. Está lá o José na prisão, preso injustamente. Vendido pelos seus irmãos, acusado injustamente, sem ter feito nada de errado contra a mulher. Aí, quando um belo dia, o copeiro e o padeiro do rei foram também encarcerados naquela mesma prisão. E aí, um dia ele percebeu, olha só como José está um cara mais sensível, não está? Ele percebeu que eles estavam meio tristes. Ele percebeu que eles estavam assim, meio cabrunhados naquele dia. Aí ele chegou para eles e perguntou: o que é que se passa com vocês? Vocês estão assim tão murchinhos hoje? E aí eles contam o sonho que tiveram. E aí um deles, a interpretação do sonho era boa. Ó, você vai ser restituído à sua posição e tudo. Aí o outro se animou.
assim, rapaz, a interpretação desse sonho aí foi só da joia. Se para mim vier a mesma coisa, eita, meu sonho foi quase igual, mas quase igual. Tanto igual. Um era 3 castigos, o outro era 3 pão, 6 de pão. Aí, ó, já tá parecido, tá vendo o sonho? Mas só que a interpretação do outro era que ele seria morto dentro dos mesmos 3 dias que o outro foi restituído para a sua posição. E aí o José fala com ele quando ele é restituído para a sua posição, fala assim, olha, cara, vamos fazer o seguinte, quando você estiver lá no faraó, diante do faraó, se lembre de mim. O que é se lembre de mim? Fale de mim pro faraó. Fala assim, tinha um cara lá na prisão que ele, olha, conjecturando aqui, né? Ele pode ser um ótimo auxiliar meu aqui para servir o vinho pro senhor. E que já matou o padeiro, né? O cara vai dar conta de fazer pão aqui para você. Eu acredito que José pensava mais ou menos assim, não é? Porque não é assim que a gente faz, né? A gente fala com contato, né? Falando, ai, tu trabalha lá, me indica lá no coisa que tu trabalha, na função que você faz, você desempenha, sai tem uma vaga lá, né? Aí lá na Nova Opção tem uma vaguinha lá isso para ir para colocar de vendedor. A gente pede para a pessoa algo que está no nível dela. É isso que a gente espera, não é verdade? Mas o sonho de Deus para José estava no nível do copeiro? Não. O plano de Deus para José não se restringia ao nível do copeiro. Ele queria seguir o sonho do copeiro. Ah, você vai ser restituído lá, cara, me chama lá. Eu vou ser teu ajudante lá. Mas me indica lá. Não era esse o plano de Deus. Se aquele pensamento de José se concretiza naquela hora, né, e o copeiro chega lá e indica o José, e o José vai para o palácio do rei, naquele momento, ele não ia passar de um cozinheiro, de um copeiro, de um servo. Mas não era esse o sonho de Deus para José. Irmãos, algum dia na tua vida Deus falou algo específico. Algum dia na tua vida Deus despertou algo no teu coração com relação ao sonho dele para a sua vida. Não pega carona no sonho dos outros. Não deixa o sonho de Deus morrer por causa de impaciência, por achar que já passou do tempo, por achar que não vai mais acontecer, por achar que as circunstâncias elas não estão propícias para isso, porque a coisa na vida de José aparentemente só piorava. Não se acomoda com aquilo que não seja o sonho de Deus para você. Eu tenho certeza que algum dia Deus já te falou algo, que algum dia Deus já fez queimar algo no seu coração, algum incômodo com relação à obra dele, com relação àquilo que ele quer que você faça nesse mundo, porque eu tenho certeza que Deus não te colocou nesse mundo para tu ir todos os dias cumprir 8 horas de trabalho, ou fazer hora extra e voltar para tua casa, comer, dormir, rolar Instagram. Eu tenho certeza, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu tenho certeza que Ele já fez queimar no seu coração alguma coisa. E se Ele ainda não fez, se você ainda não sentiu, é porque você ainda não se abriu. Deixa Deus te dar o sonho dele para você. Não segue o sonho dos outros. Amém? Amém. E a quarta lição que nós aprendemos com José é: não se ensoberbeça e ache que as coisas dependem de você. Quando foi um belo dia, está lá o copeiro, depois de algum tempo, e o faraó tem um sonho. O faraó sonhou que tinha 7 vacas magras, 7 vacas gordas,
as vacas vinham, aí depois apareceu 7 vacas magras. As vacas magras engoliram as gordas. E mesmo assim continuaram magras. Teve um segundo sonho. 7 espigas boas, 7 espigas ruins secas. Aí as ruins secas comeram as... Não sei o que foi acontecer. Se espiga come a outra. E mesmo assim ficaram secas. E chamou todos os sábios. Falou assim, eu quero que vocês revelem para mim o que quer dizer essas partes desse sonho. Ninguém sabe dizer. Aí tá lá o copeiro, rapaz, não é que quando eu estava lá na prisão o cara revelou o sonho para mim? Ele disse bem direitinho o que ia acontecer e não aconteceu. Rapaz, olha aí. Aí, rei, tinha lá na prisão, o cara chamou o José. Aí quando José chega lá, no capítulo 41, versículo 15, o faraó disse a José, eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aí o José respondeu para ele, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. O José, ele podia muito bem pegar aquele elogio de faraó, assim, rapaz, eu sou o cara mesmo, pode, qualquer sonho que você sonhar aí, se você sonhar aí que uma tartaruga vir correndo desenfreada, a bicha doidona, o tubo ligado, eu vou saber dizer o que é. Qualquer coisa. Deus teria feito? Eu suspeito que não. Porque a Bíblia diz que Deus abate os soberbos. A quarta lição é: não se ensoberbeça. Não ache que as coisas dependem de você. Não se ensoberbeça. O José, mesmo tendo passado por tudo aquilo que ele passou, mesmo sabendo que Deus tinha aquele sonho para ele, o José não usou aquele dom, né, que ele tinha, aqueles conhecimentos que ele tinha para se ensoberbecer diante do faraó. E até mesmo para, né, galgar uma posição, né, lá dentro. Se o cara está recebendo um elogio do faraó, ele vai dizer assim, obrigado, faraó. Olha, eu sou isso aí mesmo. É isso que você está querendo, é isso que você está precisando aqui nesse reino. Você tem um aqui que sabe interpretar sonho como eu. Então, meu amigo, não perca a oportunidade de me contratar, que eu sou a sua chance. Mais ou menos assim, não nessas palavras, porque ninguém é tão abusado desse reino, né? Mas lá no fundo, né, a pessoa pensa. E aí, irmãos? Ele continuou dependendo de Deus, esperando por Deus. E foi tão maravilhoso que ele não só teve a interpretação do sonho, mas ele teve uma palavra de sabedoria em cima do conhecimento que ele recebeu. Ele dá todo o direcionamento do que deve ser feito com aquela interpretação do sonho. Todo o direcionamento. Olha, você contrata um homem, um cara, deu a hora, nossa, um cara que ele vai, mas já estou terminando, que ele vai fazer tudo que precisa ser feito. Ó, construi o celeiro, essas vacas gordas, 7 anos de muita provisão. E nesses 7 anos de provisão você guarda tudo, porque quando vier de fome, você vai ter como alimentar e salvar toda a sua nação. E a última lição que a gente aprende com José é: perdoe. Perdoe. Gênesis 45:5. Nós vamos ver esse último texto e encerramos por aqui. Gênesis 45:5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem. Essa é a fala de José para os seus irmãos. Não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra,
e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar o remanescente dessa terra, para salvar as vidas com grande livramento. Irmãos, se é uma pessoa arrogante, ela pode ter reconhecido 1000 vezes que foi Deus que usou aquela maldade dos irmãos dele, mas nunca vai dar o braço a torcer. O cara nunca. Assim, vocês são ruins mesmo. O que vocês fizeram comigo foi muita maldade. E vocês vão ficar aqui só se quiserem ser meus escravos. Vocês pagaram, mas vocês vão pagar. Vocês fizeram comigo, nem que seja uns anos, mas vocês vão pagar. Ele nunca ia reconhecer. Só ele nunca ia reconhecer. Irmãos, é muito importante a gente não só liberar perdão, mas quando a gente percebe a atitude da outra pessoa com a gente dizer para ela: tá, perdão, você foi usado por Deus para me edificar. Você foi usado por Deus para trabalhar em mim. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então, louvar o Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor e nos lembrar dessas lições que José nos ensina. A primeira é: adversidades são necessárias. Não murmure nas adversidades. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A terceira: não queira seguir o sonho de outro. A quarta: não se ensoberbeça. E a quinta: perdoe. Amém. Aleluia.